aparecer para vocês. Foi, né? Foi. Fica à vontade, quando quiser. Valeu. Boa noite, gente. Acho que todo mundo se conhece aqui praticamente, mas meu nome é Cíntia, eu sou voluntária de Brasília há alguns anos, não sei quantos. E, enfim, nessa semana do voluntariado eu fico muito feliz de estar fazendo o que eu mais gosto de fazer no voluntariado, que é compartilhar conhecimento e aprender também, né? Tanto que a semana toda aí, mesmo ocupada, fui entrando em tudo. Então, eu não vou falar muito aqui sobre o voluntariado hoje, mas se tiver alguém novo, eu indicaria entrar no Conexão Verde para ver como ser voluntário e também seguir o Greenpeace Brasília, que aí é a maior fonte de atualização da questão socioambiental que vocês vão ter. Então, siga aí o nosso grupo de voluntários que está sempre cobrindo aí os grandes acontecimentos. Hoje eu vou falar aqui sobre a Agenda 2030, porque é algo que aparece muito aí no movimento ambiental, só que a gente nunca entende profundamente o que é. Claro que também não vai ser aqui que a gente vai, meu Deus, né, se tornar especialistas na agenda, mas eu quero tocar isso de uma forma bem orgânica, bem associando com o quadro político atual. Essa apresentação, inclusive, vocês estão vendo, né, conselheiro Valdetário, eu não sei nem quem é, mas eu achei no Google e achei super bem explicadinho e vai estar de base aí, mas eu não vou me ater tanto a slides. E por que eu quis propor nessa conversa? Primeiro, porque é o que eu estudo, né, e é o que eu tenho para compartilhar. Eu faço parte aí do programa especial da Universidade de Brasília, que estuda a Agenda 2030, faço parte do grupo de trabalho da sociedade civil brasileira, né, para a Agenda 2030, a frente distrital daqui também para a Agenda 2030, então tudo que eu faço é voltada para essa agenda, né? E eu sinto que às vezes a gente cai em não sei como dizer, em algumas armadilhas de reproduzir alguns discursos que a gente não sabe de onde que vem. Ou às vezes vem até de considerações válidas, mas que acabam não produzindo nenhuma mudança. O que eu quero dizer com isso? É muito frequente que qualquer coisa relacionada com a ONU, as pessoas fiquem, a ONU... Ai, desculpa que você está sendo gravado, né? É cadelinha dos Estados Unidos. Ai, a ONU não muda nada. Ai, a ONU não serve para nada. Ou a ONU traz grandes impactos nos estados, né, que intervêm. Isso é uma verdade, é uma realidade. Mas a ONU também é uma organização muito ampla e muito essencial. A gente está vendo com a pandemia agora a função da OMS aí de conduzir a gente durante esse período, e tem diversos mecanismos muito importantes para a gente, e a gente tem que saber se apropriar disso, mesmo quando não condiz com a nossa crença pessoal. O que eu quero dizer com isso? De tentar ter uma visão mais estratégica mesmo, né, da luta socioambiental, e sair um pouco do ideal para o real. Eu, pessoalmente, Cíntia, eu nem acredito em modelos de desenvolvimento. A ideia de desenvolvimento, para mim, não é algo que me identifico, né, no meu projeto de mundo, mas eu sei hoje que esse desenvolvimento sustentável é uma grande disputa que a gente não pode perder, porque a gente tem hoje o setor privado se apropriando desses conceitos, dessa própria agenda, e a gente vai perdendo espaço e voz. Então, hoje, a minha intenção é realmente convencer vocês de se apropriar dessa agenda. Mas, antes de tudo, vou começar do começo, né, aquele pleonasmo, para a gente entender de onde que saiu essa agenda e depois entender o que ela é. Ai, eu não estou conseguindo passar pela setinha, mas vamos lá. Antes, né, dos ODSs, né, que a gente tem, a gente vivenciou na ONU um projeto não muito bem sucedido dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né? Aí, nos anos 2000, que foi uma primeira iniciativa aí de tentar concentrar uma agenda global com objetivos e metas fixas. O Brasil foi grande atuante, tá, nessa parte aí, e tiveram diversos seminários, e o Brasil também, em certas questões, como, por exemplo, erradicação da fome, mitigação na pandemia da péssima, gente, foi um grande exemplo para o mundo. Mas qual que foi o problema desses objetivos do milênio? Aqui embaixo tem até quais eles são: acabar com a fome e a miséria, educação básica de qualidade para todos,
igualdade entre sexos e valorização da mulher, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, comunidade de vida e respeito ao meio ambiente e todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. O grande problema, né, dessa agenda é que ela simplesmente desconsiderou a disparidade entre os países do norte global e do sul global. Estou trazendo essa contradição no sentido de que você não pode estabelecer metas idênticas para países em níveis de desenvolvimento diferente e exigir isso deles e trazer uma culpa, porque a gente sabe que o sul global quase todo passou por um processo de colonização que a gente cultiva resultados até hoje. Então, se hoje esses países são ricos, são desenvolvidos, se eles são referências, né, de sustentabilidade, isso eu acho sempre engraçado, foi porque eles usufruíram dos nossos recursos e usufruem até hoje. A gente vê eles não poluindo lá, mas poluindo com multinacional fixada aqui. Então, esses ODMs foram muito criticados justamente por não ter essa visão de disparidade e desigualdade social entre os países e sem responsabilizar também os países mais ricos. Então, além de não ter alcançado a maioria deles, essa crítica, né, veio muito forte dos países do sul global para conseguir construir uma próxima agenda diferente. E nisso é bem importante também a gente fazer um adendo, porque tem duas questões bem delicadas nesse sentido. Muitas vezes o discurso ambiental e contrário ao desenvolvimento vindo dos países mais ricos vem de uma tentativa de boicotar alguns países de crescerem tal qual esses países mais ricos. Por exemplo, a China, né, extremamente atacada pelo nível de poluição dela, sendo que os países mais ricos tiveram a oportunidade de destruir tudo o que puderam para chegar onde eles chegaram até hoje, e existe esse discurso de tentar controlar o crescimento, né, dos países em desenvolvimento. No caso, a China já é um desenvolvimento avançado, né, ela já é uma potência, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ficar muito preso nesse argumento. Isso é muito delicado, por isso que eu quis trazer a Agenda 2030, porque hoje as indústrias brasileiras, a Tereza Cristina, o Bolsonaro e todo esse governo, eles utilizam desse argumento. Não, porque vocês querem impedir a gente de crescer, porque vocês estão sendo elitistas e querem que a gente tenha um padrão de consumir alimentação que a gente não consegue alcançar. Vocês querem reduzir o consumo de carne, mas vocês consomem muito mais na África, eles não podem consumir, você vai falar de reduzir de consumos. Então, é sim importante a gente reconhecer esse quadro da pauta ambiental que vem, às vezes, para boicotar esses países, mas também de compreender que esse desenvolvimento que eles tiveram não é mais possível de se manter. Então, não tem por que também a gente ficar reivindicando essa parte. Eu não sei se eu fui muito clara, mas eu também não vou ficar aprofundando muito, senão vou ficar aqui dando palestra, não vou seguir. Agora, entrando, né, para a transição dos ODMs para os ODSs, a Agenda 2030 ela veio muito, até vou mostrar aqui, para estabelecer uma outra agenda, né, de desenvolvimento sustentável, agora reconhecendo o século XXI, foi muito marcada, né, para a questão tanto digital quanto das mudanças climáticas. Então, precisava de uma agenda muito mais ampla, que considerasse ainda mais, né, o meio ambiente. Hoje em dia, o meio ambiente influencia a economia, né? Então, o desenvolvimento sustentável é algo que veio para ficar em termos de debate internacional. Então, essa agenda foi necessária. A gente sabe que tiveram várias conferências ambientais, Rio Mais 20, que sempre os países ficam lá conversando, mas a Agenda 2030 foi realmente a agenda que veio para propor métricas bem claras de quais países estão cumprindo ou não. E aí aqui eu só tenho esse organograma que vocês podem ver aqui no site, que conta toda a história de como foi feito. É que, diferente dos ODMs, a Agenda 2030 passou por um processo de consulta, inclusive da sociedade civil, muito ampla, e também de consulta de grupos específicos, como os indígenas. Então, teve grupo de estudo da sociedade civil, teve grupo de estudo econômico, teve muito debate entre os atores políticos, até eles chegarem nessa agenda hoje. Então, vocês veem aqui esforços desde 2013 para, em 2015, conseguir lançar essa agenda. E ela leva no nome 2030, justamente porque ela propõe um plano, né, de metas globais até o ano de 2030,
E é por isso que hoje a gente chama e a gente fala que a gente está na década de ação, porque a gente está nos últimos anos para cumprir a Agenda 2030, para chegar em 2030 com esses resultados. Contudo, a maioria dos países já não apresentavam uma evolução suficiente, e aí veio a pandemia, desandou tudo. Os países optaram por medidas protecionistas, né? Pouca cooperação internacional, então a gente regrediu em muitos dos objetivos que a gente vai ver a seguir. Então, essa década de ação é um momento que a gente tem que assumir decisões muito, muito ousadas para conseguir cumprir uma parte da agenda, porque ela toda, eu acredito até, que seja impossível. E outra coisa também é que essa Agenda 2030, como está aqui, ela tem um lema de não deixar ninguém para trás, né? O lema principal dela. Então, ela veio para ser, meu Deus, disruptiva, e foi, considerando os padrões anteriores da ONU que a gente mostrou aí. Então, a Agenda 2030 é um plano de ação global, né, para a prosperidade do planeta, que visa fortalecer a liberdade, a paz, a sustentabilidade, principalmente a erradicação da pobreza, assim, que é o ODS 1, se tornou essencial. E aqui vai falar de algumas participações do Brasil nesse slide, como eu falei, não é meu, mas a Agenda 2030 tem 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e cada objetivo tem suas próprias metas. Então, ao todo, a gente tem 169 metas, bastante, e 231 indicadores. Então, como eu disse, é muito claro compreender qual país está seguindo as metas ou não. E por que essa agenda é tão importante? Porque ela direciona as políticas públicas. Hoje, qualquer política pública que você abrir, ou qualquer projeto, ou qualquer iniciativa de empresa, eu vi até a JBS está fazendo propaganda agora, falando dos ODS, sempre vai ter a Agenda 2030, sempre. Isso é um fato, porque é um plano muito importante e tem esse impacto global, então todo mundo quer mostrar que está seguindo a Agenda 2030. E, além disso, geralmente sempre vem incluso, né, na política pública ou no projeto, qual ODS aquilo ali fortalece. Então, para quem faz projeto, pede orçamento, aí quer financiar ideias, é sempre uma alternativa muito importante associar com a Agenda 2030, principalmente para editais internacionais, porque já é até pré-requisito, não é nem optativo, você demonstrar como isso fortalece essa agenda. Então, não é uma agenda que dá para fugir, e é uma agenda com metas bem claras, eu vou trazer só algumas aqui para a gente entender cada ODS, que facilita as políticas públicas, porque às vezes a gente sabe o problema, a gente sabe o problema, mas qual que é a solução para chegar, para erradicar esse problema? E a Agenda 2030 traz isso. Claro que cada país vai ter sua particularidade, mas a agenda já dá um grande passo para a gente. A gente tem o objetivo 1, que é a erradicação da pobreza, que é acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. O ODS 2, né, que aí a sigla que a gente sempre usa muito, né, esses códigos aí, minha irmã fala, ODS, que é isso? É o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. O 2 é fome zero e agricultura sustentável. O 3 é saúde e bem-estar para todos. O 4 é assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, promover oportunidade para todos e todas. Igualdade de gênero, ODS 5, ODS 6 é água potável e saneamento. O 7 é energia limpa e acessível. 8 é trabalho decente e crescimento econômico. 9 é indústrias, inovação e infraestrutura. O 10 é redução das desigualdades. O 11 é cidades e comunidades sustentáveis. O 12 é consumo e produção responsável. O 13 é ação contra a mudança global do clima. O 14 é vida na água, né, pensando aí na conservação dos oceanos. O 15 já é a vida terrestre, né, então aí desmatamento, etc., tudo se resolve aí pelo 15. O 16 é paz, justiça e instituições eficazes. E o 17 é parceria e meios de implementação. Gente, eu vou ver pergunta depois, tá? Só porque quando eu perco a minha linha de pensamento, eu me perco todinha. Mas eu li aqui rápido, mas se vocês abrirem aqui na plataforma, vocês podem conferir cada ODS. Mas o que eu queria... enfim, não vou conseguir acessar aqui, mas o que eu queria ressaltar com vocês... me perdi aqui na minha apresentação. Aqui. É que, no que tange a Agenda 2030, a gente tem muito, muito protagonismo da América Latina em propor soluções inovadoras. Ressalto porque eu vejo muitos movimentos ambientais, recentemente,
porque a Agenda 2030 é elitista e é isso, e acaba desconhecendo os próprios esforços que a gente tem aqui para se apropriar dessa agenda. A gente tem um mecanismo indígena da ONU, né, que trabalha bastante em cima dos ODSs. Se eu não me engano, até o desse ano foi focado no ODS 16, mostrando quantos indígenas contribuem para a redução das desigualdades. Então, não tem como você desconhecer uma coisa e apagar toda uma luta que envolve nela. E por isso eu queria chamar a atenção de vocês para o relatório Luz. O relatório Luz, né, ele vem para iluminar aí o quadro do cumprimento da Agenda 2030 no Brasil em específico. Ele é um relatório feito por especialistas de todo o Brasil e eles analisam todas as metas de cada ODS, exceto aquelas que não têm dado, que é bem comum aqui no Brasil. É difícil você concluir, porque aí a gente teve impacto da pandemia, inclusive nos dados do IBGE, então a gente fica no escuro. Mas o relatório Luz, ele vem aí para demonstrar não só o quadro da situação no Brasil, e ele é atualizado todo ano, tem em português e tem em inglês, como ele mostra soluções. Então, aqui eu peguei um exemplo do ODS 13, vai falar que tudo o que aconteceu aí na janela de um ano e até de mais anos, e bem aqui embaixo vem as recomendações. Por que eu estou mostrando esse relatório? Porque é muito comum também, às vezes, a gente falar desmatamento, 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 desmatamento. E quando perguntam para a gente qual que é a solução, você está falando de agricultura familiar, mas qual que é a solução para promover a agricultura familiar aqui no Brasil? E muitas vezes a gente não sabe dizer, isso não é vergonha, é impossível você saber de tudo. Mas a gente tem esse relatório que para cada agenda de consumo, de cidade sustentável, de gênero, de água, de todos os ODSs, vai ter aqui muito explicadinho, e são os especialistas do Brasil, então, mais que eles, ninguém sabe. Claro que tanto a agenda quanto esse relatório é um ponto de partida, e a gente tem que sempre procurar aí, inovar, pensar a realidade regional para aplicar esses conhecimentos e essas alternativas. E a Agenda 2030 também quero ressaltar que, a nível municipal, ela é muito promovida. A gente tem, esqueci o nome da cidade, Hortolândia, em São Paulo, assim, tem vários projetos, então é muito incrível quanto alguns setores já estão se apropriando há muito tempo dessa agenda e com muito mais responsabilidade que muita gente por aí. E outra coisa que eu queria falar aqui é que essa agenda, como eu falei, a gente tem que sempre pensar a partir do que a gente vê de mudança dela, né? O NB 2030, quando a gente estava trabalhando, principalmente no ano passado, com os impactos da pandemia, a gente percebeu que, pelos dados e pela nossa análise de visão, essa agenda não contemplava tudo que era necessário para acabar com a desigualdade, erradicar a fome, enfim, alcançar esse desenvolvimento sustentável. E a gente foi lá e fez o quê? A gente criou mais 3 ODS alternativos: o 18, igualdade racial; o 19, arte, cultura e comunicação. Cultura, principalmente na América Latina, é muito importante, isso não é mencionado na agenda; e o 20, que é direito dos povos originários e comunidades tradicionais. E a gente confeccionou um guia que já inclui esses 3 ODSs, e também, eu não sei se vai ter nessa apresentação, putz, não. Mas, enfim, esses ODSs, eles são alternativos, né? Então, eles não têm o valor, digamos assim, o peso de um ODS oficial, mas aqui no Brasil muita gente já está utilizando eles, né? Eles pedem a arte, pedem tudo. E a gente também incluiu no selo de certificação das universidades brasileiras, que também é uma criação do NB 2030 com outras organizações, com financiamento da União Europeia, então tem um peso e reconhecimento, porque também a gente percebeu que muitas vezes as métricas internacionais para avaliar a Agenda 2030 no sul global não eram suficientes. Eu vou dar exemplo, o The Ranking Impact, não consigo nem falar, que é um ranking que avalia as universidades brasileiras. E esse ranking, a gente não conseguia pontuar nada na Universidade de Brasília, mesmo tendo um programa especial sobre a Agenda 2030. Nas métricas deles tinham coisas para a realidade das universidades, sei lá, dos Estados Unidos, mas não para a gente. Então, a gente desenvolveu o selo ODS, né, que vai ser uma certificação pensando na realidade do Brasil, e esses 20 ODSs, incluindo aí as alternativas. Então, já trago aí um exemplo de boas práticas, né, que a gente fez. Então, essa agenda é muito construção, tem muito debate, tem gente que chama atenção
Agora, não sei se tem mais alguma coisa aqui. Acho que tudo aqui eu já falei. Vou voltar agora para comentar só mais umas coisas. Eu não consigo voltar, gente. Como que eu aumento aqui? Perdão, gente, eu estou aqui descobrindo o Zoom. Eu acho que eu tenho que parar de compartilhar. Inovações, perdão, gente. Mas antes aí de passar para a rodada final sobre essa agenda, eu queria trazer alguns parâmetros que eu não consegui fazer a apresentação, né? Eu fui bem sincera no início, entre algumas pessoas depois. Mas a gente tem algumas coisas em jogo esse ano. Primeiramente, eu não sei se todo mundo está a par, eu vi que o Greenpeace, depois que eu descobri que o Greenpeace assinou uma iniciativa nesse sentido, mas o Greenpeace Brasil não está promovendo, não sei exatamente por quê, mas esse ano a gente tem a cúpula dos sistemas alimentares. Em 2019, foi convocada pela ONU essa cúpula, percebendo que a gente está na década de ação, a gente está na reta final, então é importante se reunir e debater sobre os sistemas alimentares, porque pelo sistema alimentar a gente vai resolver questões de desmatamento, da fome, do acesso igualitário dos recursos. Então, através dos sistemas alimentares, essa cúpula veio para realmente trazer soluções mais ousadas para a gente alcançar aí essas metas em 2030. Só que o que aconteceu? Adivinhe. Essa cúpula ela foi puxada de uma forma muito diferente na ONU. Geralmente seria a FAO, né, que é o mecanismo de agricultura da ONU, que puxaria uma cúpula nesse sentido, e a FAO tem um trabalho incrível junto à sociedade civil. A FAO reconhece o impacto, por exemplo, né, da agropecuária no meio ambiente, então é um mecanismo aí que tem um legado muito grande para a gente. Só que não foi puxado pela FAO, foi puxado de fora. E a pessoa que está coordenando hoje, que eu não vou acertar o nome dela, é uma mulher, ela é da África do Sul, se eu não me engano, e ela foi uma pessoa responsável por tentar fazer a revolução verde no continente. Ela é uma pessoa extremamente ligada ao agronegócio, mas a escolha dela veio nesse sentido, representatividade feminina, enfim, mas só na aparência, porque na realidade ela não defende esses interesses. E ela também, essa cúpula, ela veio com financiamento muito forte do FMI, de outros bancos internacionais e também do setor privado. Então, como que a gente vai debater sistemas alimentares quando está entrando dinheiro de uma parte que tem interesse em ter uma manutenção do sistema que a gente vive hoje? Foi um grande problema, assim, é um embate que está tendo aí desde muito tempo. E após, né, a sociedade civil até fez uma carta, mais de 300 organizações assinaram, incluindo o Greenpeace, pedindo que fosse retirada a nomeação dela e a influência corporativa no evento, senão não participariam. Infelizmente, essa influência não saiu, e essa cúpula está muito voltada para uma armadilha que a gente já vê que não funciona, que é investir em tecnologia, e aí tudo fica lindo e tudo melhora. Claro que é uma cúpula que ela já traz alguns avanços pensando na situação do Brasil, porque o governo brasileiro é o que mais está inculcando. Aí eu falei, né, toda aquela narrativa anti-imperialista. A Tereza Cristina fala que a tentativa europeia de impor os sistemas dela para o mundo. O Carlos França disse essa semana que era inveja do crescimento do Brasil, porque essa cúpula, mesmo sendo para o sistema corporativo, ela já reconhece que agricultura em larga escala, que o consumo de carne e outras práticas aí que são características do agronegócio brasileiro não funcionam mais, porque o sistema produtivo, né, no norte global já não funciona dessa forma. Então, eles estão nem aí. Mas para o Brasil é uma perda muito grande essa cúpula. Então, recentemente teve aí no Senado o ciclo de diálogos de agronegócio sustentável, e o ministro, né, das Relações Exteriores, acho que ele falou assim, me preocupa umas 10 vezes sobre essa cúpula. Então, o Brasil adota essa narrativa anti-imperialista aí, mas de fachada, porque o agronegócio brasileiro não está preparado para as exigências, né, do mercado sobre desassociar, por exemplo, produtos, né, que vêm de origem do desmatamento ilegal. Então, para o Brasil, essa cúpula é um problema, mas para o resto do setor produtivo ainda é beneficiosa, né? Até porque quando você entra com dinheiro e quando você faz parte dos debates que vão definir as próximas ações, você controla o futuro, né, do debate. Então, teve a pré-cúpula e vai ter a cúpula em setembro, e a sociedade civil, principalmente puxada, né, pelo mecanismo
indígena, né, que eu vou mandar link depois, eu posso enviar no grupo, decidiu fazer um evento alternativo, que a primeira parte aconteceu também em paralelo à pré-cúpula, que aconteceu em junho, e teve diversos debates aí, mas infelizmente a participação do Brasil é muito baixa, assim. A gente tem a CT Promoção Saúde, o IDEC, o NUPENS, que eu não estou lembrando o que significa a sigla, mas é o Grupo de Estudo em Nutrição da USP, né? São muito poucas pessoas que estão acompanhando esse processo, tanto da cúpula oficial, para conseguir impedir retrocessos, quanto de participar dessa cúpula alternativa. E a cúpula dos sistemas alimentares vai ter um grande impacto também para a COP26, porque você já está adiantando um debate aí sobre clima, sobre sistema produtivo. Então, é um evento que vale a pena a gente acompanhar. E também a própria COP, que é em novembro, né, na Escócia, não sei se é novembro, porque eu estou acompanhando mais a cúpula do que os debates para a COP em si. Mas o Brasil já está adotando essa mesma narrativa para a COP26, que o Brasil é perseguido, porque, infelizmente, o nosso país não é aproveitado, mas a gente não tem um peso muito grande realmente na emissão com combustíveis fósseis, né? O nosso transporte, a gente tem muita fonte de energia renovável, ou também de bioenergia, né? Por mais que não seja renovável, enquanto nos outros países a matriz energética é muito mais dependente do petróleo. E a nossa emissão é muito vinculada, né, à pecuária e ao desmatamento, realmente, né? Só que isso é distorcido para falar que o Brasil não está entre os maiores poluidores, que o Brasil protege a Amazônia, que o Brasil tem muito potencial, e eles já discutem, e é muito forte isso, eu acompanho bem, para conseguir expandir a agricultura ainda mais, né, porque até 2050 vai aumentar a população, então eles dizem que é preciso aumentar a produção, o que não é uma realidade, né? A nossa Revolução Verde, que injetou agrotóxico e diversas tecnologias danosas, dizem que acabar com a fome do mundo, e hoje a gente produz alimento suficiente para todo mundo, mas não chega para todo mundo, porque isso é intencional, eles preferem desperdiçar do que ter essa gestão realmente dos recursos. E então eles estão com essa defesa muito forte, eu diria, que o cenário atual de que tem que expandir, e não tem como expandir só aumentando tecnologia e produtividade, tem que expandir em terra também. Então, o debate que eles fazem hoje é de conectar os pastos com a agricultura, então de fazer realmente uma integração entre as duas produções para expandir ainda mais o território. E hoje as pastagens já ocupam 20% do território brasileiro, isso é um dado que até eles utilizam, que eles reconhecem isso, mas eles dizem que a agricultura vai crescer para a pastagem e não para as florestas. Então, eu acho que é isso, assim, eu não sei se eu falei demais para o meu tempo, mas que eu queria trazer que esse debate está muito vigente, especialmente esse ano, pela cúpula e pela COP, e que a gente tem que acompanhar, não adianta a gente estar aqui só no local e não perceber os movimentos da indústria e do próprio governo, que não adianta a gente estar pensando aqui 1.001 ideias, tudo muito lindo, e o governo vai extinguir mais um recurso e vai acabar com a nossa ideia. Então, incentivo que acompanhem, né, o debate de desenvolvimento sustentável, acompanhem e também se apropriem da Agenda 2030, porque, que nem eu disse, não é você aceitar que é lindo, que está salvando a gente, não. Faça uma visão crítica, acompanhe as movimentações da América Latina, que tem inúmeras contribuições, e a gente pode se apropriar de algo criticando. Claro que, às vezes, é tão ruim que a gente estar presente é como consentir. Então, por isso que, nesse caso, nesse evento, a sociedade civil foi para outro rumo, mas, no geral, eu acho que ainda carece muito esse conhecimento no movimento. Isso eu digo movimento, eu não estou falando de base estilo MST, estou falando movimento aí de organizações internacionais, de se apropriar do debate, de se aprofundar nas soluções e nas políticas públicas. Então, a minha apresentação foi nesse sentido, acho que foi tudo muito rápido, mas reforço que tem o relatório Luz, vocês pesquisando, o relatório Luz 2021, vai aparecer, vai ter lá todos os ODS, o cenário no Brasil para cada um deles, as soluções que a gente pode ter, o que é necessário, e a gente pode estar se pautando aí na ciência social também, porque a ciência não é achismo, para construir soluções também e não centralizar só na solução biológica, que muitas vezes, até quando você muda seu ponto de referência, pode ser utilizado para outra finalidade. E eu queria saber se tem dúvidas. Eu vou abrir agora o chat. Eu não estou nem achando. Achei.
Compartilha com a gente os links. Compartilha. O que eu mais tenho é link. Eu tenho um link, eu tenho artigo que você quiser, eu te envio. Cíntia, eu quero tudo que você tiver para me mandar. Eu sou nova, Ah, quero eu aprender muito. envio. Tem bastante coisa aí. E a gente pode estar trabalhando nisso. O Projeto Escola, inclusive, vai fazer um podcast aí, né? Eu sei que a Isa está tocando, que a temática até bem legal, que é a Agenda 2030 é racista. É uma pergunta. E a gente teve esse debate no Greenpeace Brasília ano passado e foi super legal. E eu acho que vai ser bem interessante também esse podcast da gente estar tudo vira 20, é? E agora que eu era essa aluna. Queria saber se tem alguma dúvida ou até um comentário sobre esse cenário agora, como vocês estão sentindo ele, para que lado vocês acham que vão, ou algo que vocês discordem, não é assim. Está aberto aí agora. Eu tenho uma pergunta, Cíntia. Uma pergunta, na verdade, que é uma percepção, aí gostaria de escutar um pouquinho você. Eu tenho visto muito que a Agenda 2030, até o ODM na sua implementação, que não foi muito bem sucedido, mas a 2030 também se tornou uma proposta de modelo, uma colinha, para que todos os candidatos a cargos políticos conseguissem basear as suas posturas políticas, né, as suas propostas de governo através da Agenda 2030. Isso tem se tornado um modelo muito interessante para que as pessoas pensem quais são as pautas que estão emergentes dentro da sociedade e, com isso, estabelecer políticas públicas eficientes. Aí, como a gente, enquanto, né, aí não trazendo essa esfera de representante, mas sim de representadas, qual é essa visão que a gente, enquanto voluntário do Greenpeace ou sociedade civil, a gente também consegue basear as nossas ações assim pela Agenda 2030? Seja acompanhando, fiscalizando, o que você indica assim, para a gente ir acompanhando até tipo, cara, queria muito trabalhar no ODS de agricultura, de que maneira as pessoas você acha que elas conseguem se mobilizar para isso? Assim? Participando dessas organizações, elas também conseguem trazer essas pautas dentro da empresa, né? Que eu acho que isso é um dos grandes pontos, assim, de trazer esse debate dentro das próprias empresas. Como que você acha que pode ser um caminho assim? Então, é uma pergunta muito boa, porque é isso que é surpreendente, né? A gente vê muito na política, a gente vê no setor privado, no nível alto da política também, mas os movimentos são os que menos estão se apropriando, né, dessa agenda. Então, falta mesmo esse norte. Mas, ao mesmo tempo, por ser uma agenda tão grande, tem muito conteúdo na internet, muitos eventos também, muitas formas. Até teve, acho que foi semana passada, o Festival ODS, que foi só de produções visuais, né, para falar dessa agenda, se bem que eu não sei de onde que saiu esse festival também. Eu olhei assim e pensei, de onde que veio isso? Que a gente tem que sempre estar ligado nisso também, senão a gente acaba surfando na onda, mas, enfim, não quero criminalizar, não sei quem é. Mas eu acredito que seja olhar para os ODS e pensar como eles se conectam com a realidade local. Então, pensar o local para agir regional e, enfim, global também. A gente tem, por exemplo, muitas cidades, eu vejo que utilizam muitos ODS para questão de logística reversa, resíduos, né? Até porque tem o ODS de cidades sustentáveis. Então, às vezes é sair um pouco do macro e para o micro e de pensar, por exemplo, pensar em algum ODS. Porque, assim, os ODS, quando vocês vão ver, é muito direcionado mesmo. Por exemplo, o ODS 8, por mais que seja de trabalho e desenvolvimento econômico, ele fala, por exemplo, da remuneração, né? Para as mulheres, de garantir o acesso à educação e profissional para todo mundo. Então, eles não são assim tão fechados, né? Até porque tem uma questão que eu não falei, mas que todo ODS depende do outro, assim, não tem como alcançar um sem alcançar outro, e também conectado. Mas eu diria que é primeiro acompanhar a sociedade civil que debate esse tema, que tem muita propriedade, disputar esse tema, eu diria que sempre quando surge em pauta esses eventos internacionais, de disputar as narrativas, de conscientizar também sobre essa agenda, de mostrar as soluções dessa agenda para a comunidade, também para as organizações que faz parte, né? Tem o Engajamundo, que tem um GT, né, sobre a Agenda 2030, se eu não me engano. E tem alguns movimentos que já estão mais avançados nisso. E se não tiver, criar.
e realmente fazer esse estudo, monitoramento, acho muito importante, que é que nem eu disse, é uma questão de políticas públicas. Então, se a gente não sabe, e é muito difícil saber, todo dia corta alguma coisa, eu não tenho acompanhado tanto, mas eu vi que a questão da pesquisa, né, está sofrendo muitos ataques e a gente não consegue acompanhar. E nisso a gente vai perdendo muito, então acho que o monitoramento político muito importante, reivindicar a agenda, e toda vez, que eu acho que é o mais difícil, quando aparece o setor privado tentando se apropriar dessa agenda, colocar eles em contradição. Não, como você está falando de desenvolvimento sustentável e de expansão da pecuária? Porque, infelizmente, eles dominam esse debate, a gente tem muitos centros aí até de pesquisa voltados para isso do produtivo, e agora a gente tem que pensar o que é desenvolvimento sustentável para a gente e colocar em prática. Então, eu sei que a minha resposta foi muito genérica, né? Mas é porque a agenda é também muito ampla. E uma coisa até que até meu professor, né, que ele é realmente um especialista na agenda, não sou ainda, é que muitas vezes as pessoas já atuam em prol de um ODS, só que eles não conectam. E a ODS foi feita com uma política visual, inclusive global, de ter lá os bloquinhos, as cores, os números. O que falta, às vezes, é só reconhecer e mapear, às vezes, primeiro, o que diz respeito a cada ODS e o que dá para avançar de acordo com cada agenda, porque, que nem eu disse, tem muitas oportunidades, né, de projetos financiados pela ONU. O meu, por exemplo, o do selo ODS, foi pela União Europeia. Então, tem de várias formas de conseguir realmente estar realizando projetos, porque a chance de aprovar, como eu disse, é bem maior. E até cobrar as organizações eu também acho importante, sabe? Como que o Brasil é um dos países mais impactados pela cúpula dos sistemas alimentares e a gente não está debatendo isso, a gente não está conversando sobre um posicionamento dos voluntários, que imagino que internamente com certeza isso está acontecendo. Mas é isso. É a década de ação, e acho que o que muda agora, até falei para a Mayra, o que muda na década de ação. A gente não vai alcançar todos esses ODS, mas é atualmente a ferramenta que a gente tem para cobrar. Então, a gente tem que cobrar muito, ela não está atingindo, constranger a imagem internacional. É muito importante também, o Salles saiu por conta da imagem internacional, também é importante a gente estar batendo, ela não está cumprindo, não está cumprindo. Isso não para dar vazão para nenhum Biden da vida, que quer dizer como que tem que ser a preservação da Amazônia ou não, claro que não, mas de cobrar, porque assumiu o compromisso, agora tem que cumprir. Claro que não vai ser tudo, mas eu vejo também como uma ferramenta muito boa de reivindicação, porque senão a gente fica, não, contra o desmatamento. A meta 1.2 do ODS e tal não está sendo cumprida, tal coisa, cortou orçamento, retirou o mecanismo de participação da sociedade civil, não teve investimento tal, então dá mais propriedade, né? Que eu sinto que às vezes é o que falta no voluntariado, né? Porque é muita informação. Então, cobrar também, eu vejo que é bem importante. Obrigado pela resposta. Aí eu só queria compartilhar, assim, eu vou te colocar numa saia justa, mas também é a pedido de opinião, não é ter uma certeza. Eu tenho muito uma visão, existe um debate, inclusive, sobre a Agenda 2030, que a Agenda 2030, algumas pessoas pautam ela como se fosse uma proposta para o futuro, e tem outras pessoas que pautam a Agenda 2030 como uma correção do passado, uma correção histórica do passado, né? Essa perspectiva de, é claro, para que a gente pense no futuro, a gente precisa corrigir esses pontos que estão no passado, então é uma agenda que fala de desenvolvimento, as pessoas pensam que desenvolvimento é de hoje para amanhã, mas tem outras pessoas que pensam que esse desenvolvimento, para que ele ocorra, né, o termo desenvolvimento já é polêmico em si, mas para que esse desenvolvimento ocorra é de hoje para o passado, fazer essas correções para que esse país tenha a oportunidade de se desenvolver. A sua visão, pelo menos, aí duas coisas, né? Pelo que você tem visto, o Brasil vai conseguir chegar, né, nas metas 2030, pelo menos 50% da meta, 70% das metas, e você pensa que a Agenda 2030 é um projeto do futuro ou é um projeto de correção do passado? Amigo, acho que assim, você meio que já respondeu a pergunta na sua fala, mas sobre o cumprimento do Brasil não, regrediu em todos os objetivos, todos. A maioria tem uma grande parcela de metas que já estão assim, ameaçadas, já não dá mais, e também algumas que estão estagnadas, né? Então, o mais positivo que a gente tem é a estagnação, a gente não teve avanço em literalmente nada.
especialmente aí de 2019 para cá, motivos já sabemos quais. Então, não, a gente não vai chegar. E isso que eu acho que, por isso que é muito importante, talvez, para a gente do Brasil, essa agenda, porque as pessoas não se informam sobre isso, elas não sabem que o Brasil está para trás. O que tem na grande mídia é o agrotech, o agro é tudo, tá aumentando, está exportando, está equilibrando os preços dos alimentos e não sei o quê. E não, a gente não está acertando. E por isso que a nossa imagem é a mais desmoralizada possível atualmente, até pelos discursos negacionistas. Então, é um constrangimento a participação do Brasil na COP, vai ser muito, assim, acho que não é mais levada a sério de forma alguma. Então, estamos muito mal. Então, para o Brasil, eu não vejo que é um projeto de futuro, é de talvez a gente conseguir demonstrar que certas políticas e certos políticos não vão levar a gente para um cenário de estabilidade, de erradicação da fome, de direitos sociais garantidos. Então, fazendo esse recorte, eu já diria que não é de futuro, é mais da gente ter um registro, a gente provar e a gente ter também uma base, porque realmente é muito difícil, quando a gente pensa principalmente a nível nacional, você conseguir propor uma solução. É muito grande, são questões estruturais, e nós somos cidadãos, pessoas comuns. Então, a Agenda 2030 ainda vejo como uma forma da gente conseguir se basear em critérios mais técnicos, né, e de especialistas, para conseguir, sim, também um futuro. A ideia era construir um futuro, eu vejo como uma agenda de futuro, até por já se desfazer de coisas do passado. Só de pensar o sustentável, acho que é uma puta evolução, desculpa, uma grande evolução aí de comparativo em relação ao que a ONU debatia antes. Isso nem era uma questão, e agora eu vi até no jornal hoje falando de inflação verde. Então, já é um projeto voltado para o futuro. Ele é suficiente? Eu diria que eu, Cíntia, pessoalmente, não, que nem eu falei. Para mim, Cíntia, eu não penso em níveis de desenvolvimento, eu não penso num sistema capitalista, mas eu vejo essa agenda como uma ferramenta de reduzir problemas que têm que ser reduzidos agora, entendeu? A questão ambiental é para ontem, né? A gente está sempre atrasado, a Agenda 2030 também é sempre essa vibe, sabe? Tipo, temos 10 anos, está uma merda, estamos atrasados, mas eu vejo como uma ferramenta, mas projeto de futuro, não, porque é muito difícil ter um projeto de futuro único para tantas nações, e essa percepção vai ser sempre diferente, mas eu vejo hoje que, pelo menos, os movimentos, ainda que rejeitem até essa ideia, por exemplo, os indígenas, nessa noção de desenvolvimento e desenvolvimento sustentável, eu estou Krenak mesmo, né? Diz que não existe isso de sustentabilidade, mas ainda assim utilizam esses mecanismos, né, da própria ONU, né, da Declaração de Direitos, a própria Agenda 2030 também, para se colocar internacionalmente e para ter algumas conquistas, né? Mas eu, Cíntia, não vejo como um projeto de futuro, assim, projeto. Eu vejo como uma ferramenta mesmo para um futuro, mas ele realmente vai ser diverso a depender aí de cada nação. Sim, essa importância aí da COP também é muito grande, e a gente vê até de... Foi mal, né? Acho que eu já até passei meu tempo, mas o último comentário, que a gente está num nível de retrocesso tão grande que até o agronegócio, em alguns momentos, consegue ser mais propositivo do que o Bolsonaro na política dele. Eu vou dar um exemplo, a Cátia Abreu. Ela está com um projeto de lei no Senado para adiantar aí em 5 anos, então nos próximos 5 anos, a gente reduzir o desmatamento ilegal e também uma outra meta de redução de emissões. É a Cátia Abreu, sabe? Mas para muita gente, para as empresas maiores, porque quando a gente fala da agropecuária, a gente tem muito menores mesmo, né? Falando de multinacionais, eles já veem como positiva essa mudança, eles já veem como uma forma de lucro. A própria carne vegetal, para as multinacionais que vendem carne, é ótima, é mais um nicho, eles investem, eles tentam prever qual alimento vai vir primeiro, mas para, digamos assim, a indústria mais nacional, mais brasileira mesmo, ainda tem mais essa rejeição, então é muito complexo mesmo esse entendimento. Nossa, eu queria só pontuar que é muito bom te escutar, Cíntia. É muito bom que tu propôs essa conversa aqui, porque eu acho que a gente precisa muito desse tipo de conversa, desses papos, porque
a gente escuta falar, a gente acha que é algo muito complexo. E a gente tem isso no dia a dia, né? As dificuldades no dia a dia que a gente pode usar. Isso, e como tu falou, se apropriar realmente dessa agenda é de suma importância. E eu já estou colocando isso como um ponto para mim, sabe? Para a gente conseguir fazer mais rodas de conversa, conseguir pensar mais em formas de a gente se apropriar mesmo desse conteúdo. E eu queria super te agradecer por tudo isso. Como eu falei, é muito bom te escutar mesmo. Tu tem propriedade do que tu está falando e acho que é muito importante a gente ter gente que tem esse conhecimento aqui com a gente. Super obrigada. Gente, eu dei só uma observação que eu vou separar os links e vou passar para a Marie para ela soltar em todos os grupos diferentes aí para unir os grupos e também ter essa troca, né, entre os grupos. Tem gente, por exemplo, do podcast que está planejando já numa perspectiva racial que é bem importante também, né, no contexto Brasil, então da gente ir trocando. E é isso, gente. Se alguém não tiver mais nenhum comentário ou quiser ainda fazer uma pergunta para a Cíntia, a gente ainda tem uns 2 minutinhos aí. E a gente já está aqui com a Ana Carol também, que vai seguir nesse mesmo link, falando um pouquinho sobre como fazer extension. E aí fiquem à vontade para aproveitar a Cíntia aí por esses 2 minutos. Quem não tiver pergunta também pode aproveitar para parabenizá-la, né? Sim, Cíntia, eu adorei toda a sua fala. Foi muito importante porque eu quase não sabia sobre a agenda. E ainda estou meio perdida, eu confesso, mas com os links eu acho que eu vou me norteando. Vocês estão conseguindo me ouvir? Porque eu acho que está travando um pouco a minha internet. Ok. E aí eu queria te agradecer. Como a Marie falou, foi muito importante, e é muito importante, na verdade, nós, principalmente como voluntários e ativistas, estarmos sabendo sobre essa agenda. E é isso. Muito obrigada, foi muito importante mesmo. Eu queria só pontuar que eu acho que na tua fala, em diversos momentos, eu acho que tu deu um start para várias coisas aqui, sabe, que a gente pode fazer e como utilizar a agenda. O Ricardo saiu, mas conhecendo o nosso amigo, com certeza deu vários starts nele também aí. Super obrigada, Cíntia, por esse tempo aí disponibilizado. Obrigada, gente, por me ouvirem. Vamos seguindo aí para o próximo evento. E que a gente tenha, e também elogiar, né? Aproveitar a minha fala, um momento aqui, de escuta do Greenpeace Brasil, que é muito importante, porque a gente dificilmente tem reuniões e conversas entre os grupos locais. A gente vai para o evento de um e de outro, mas não tem essa troca, né? Então, eu gostei bastante dessa oportunidade, né, de ver pessoas de diferentes estados e que ela seja mais comum. Porque geralmente é nessa união que a gente tem acesso a muito conhecimento. E, cara, no voluntariado tem muita gente que manja de muita coisa, só que a gente tem que fazer esse conhecimento realmente circular. Sim, muito bom, tá? Eu estou super curtindo também, anotando todas essas dicas, porque e começar a trabalhar melhor na comunicação para as próximas, para a gente conseguir alcançar mais gente, conseguir fazer com um tempo mais planejado, sabe? Divulgação e tudo mais, para a gente realmente conseguir fazer um debate grande e aproveitar tudo isso, né? Que a gente tem aí, todo esse conhecimento dessa galera, porque tem muita gente boa mesmo dentro dos grupos e muitos parceiros também que a gente pode ter aí para falar. E é isso, muito obrigada, Cíntia. A partir de agora, a gente vai ter a Ana Carol aqui. E aí, Carol, bem-vinda. Hello, tudo bem? Tudo bem? Todos me escutam? Todos. Você acha que espera mais uns minutinhos, ou já começa? Eu acho que a gente pode esperar mais uns 10 minutinhos no máximo. E aí eu já vou até encerrar essa gravação aqui para a gente começar uma outra.
Ai, Cíntia. Ai, a Cíntia saiu. Eu ia elogiar ela bem.